Fala turma, beleza? Eu me chamo Matheus Doval, psicólogo e logoterapeuta. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Simples Sentido, a qual eu faço reflexões contemporâneas sobre a obra Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Fica comigo até o final desse vídeo para que a gente possa refletir sobre a segunda fase, a vida do campo de concentração, até propriamente os sonhos dos prisioneiros. Passando aí pelo primeiro estágio, que seria o estágio de choque, entrando aí ao segundo, que seria o estágio de apatia, será que dentro desse cenário a gente não pode conectar para o mundo atual aquilo que a gente vivencia enquanto injustiça nas escolas, onde o pessoal com algum tipo de neurodiversidade, com algum tipo de deficiência propriamente, ou até mesmo pensar no feminicídio, algo que acontece diariamente no Brasil, diante dessa morte da pessoa, né, que a gente, como o Frankl colocou na obra, a partir de ver o mundo como ele é, a realidade como ele é, a gente acaba morrendo interiormente. E a gente acaba não se atentando àquilo que é próprio da realidade de vivenciada ali, né? Então, pensando nesse cenário, será que a injustiça acontece hoje em dia? E qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa possível atuação diante desse cenário de extrema covardia, de extrema agressão com aqueles que sofrem? E qual que vai ser a nossa atitude frente a esse fenômeno? De alguma forma, será que a sociedade, será que o mundo atual não colabora para que a gente possa morrer internamente? Existe uma possibilidade da gente se atentar e florear a nossa consciência. O que o mundo hoje em dia não está me matando por dentro? O que eu estou deixando de lutar? O que eu estou deixando de me mover para que a realidade possa ser mudada? Tanto dos cenários possíveis que há de tamanha crueldade, de tamanha desigualdade social, e que cabe a mim uma luta e uma resposta única frente a essa condição de desigualdade, de crueldade. O que eu posso fazer frente a essa possibilidade de mundo? Pelo próximo subtítulo, onde ele coloca o que dói, não necessariamente é uma dor física, e sim uma dor psicológica frente à adversidade sofrida. E a fruto de exemplo, ele coloca que ele estava trabalhando, o guarda lá jogou uma pedra nele, como se estivesse tratando realmente de um animal. Vamos pensar na nossa vida cotidiana, no fluxo natural da vida, que muitas vezes a gente vive no fluxo, né? A gente vive no automático. E frente a essa realidade, a gente não acaba tratando os nossos, assim como o guarda, né, tratou ali o prisioneiro Frankl, e a gente não acaba tratando como animal mesmo, né? Deixando de depositar energia, né? Depositar afeto e uma possível até correção, né? Para aqueles que são pais e mães, daqueles que são as pessoas que a gente ama, né? Acaba tratando como se fosse realmente um animal, deixando de fazer uma correção do ponto de vista humano da coisa, né? Onde a nossa consciência sabe como que a gente deve orientar, a gente deve cuidar daqueles que a gente ama, né? E como que o resultado dessa atitude pode impactar para o sofrimento psíquico daqueles que a gente ama? Como que essa própria atitude pode fazer com que a criança, ou até mesmo um colega de trabalho, possa sofrer e quem sabe até repetir padrões aí de crueldade, né? Porque veja bem, através dessa dor psicológica, através desse adoecimento psíquico, a pessoa pode começar a se comportar, pode começar a se relacionar de um jeito adoecido de ser, diante dessa própria atitude. Vamos refletir sobre como que está sendo as nossas relações, como que, de alguma forma, a gente não pode estar tratando ali de uma forma automática e não humanizada aquilo que é próprio nosso, aquilo que é o nosso bem comum, né? É importante que a gente possa se colocar tanto no lugar daquele que é oprimido, quanto daquele que oprime, porque
não viver conscientemente daquilo que é a nossa própria vida pode colaborar para que a gente possa tanto fazer o mal quanto fazer o bem. Passando para o próximo subtítulo da obra, o escárnio, no qual ele coloca a experiência que ele estava lá nos trilhos, trabalhando ali com os dormentes e tudo mais, eu queria trazer uma reflexão acerca de duas figuras, tanto a figura do guarda quanto a figura do capo, e passando aí por aquilo que é próprio da pessoa do Frankl, né? Foi ajudar ali o companheiro que havia caído, e o guarda ficou muito bravo ali com ele e tudo mais, bateu, né? E aí ele questionou o que você fazia antes daqui e tal. Aí o Frankl colocou, eu era médico. E aí, diante disso, ele falou que médico, você só tirava o dinheiro das pessoas. E aí o guarda ficou revoltado com aquela resposta e colocou, você não era médico, você só tirava o dinheiro das pessoas e tudo mais, né? E o Frankl olhou ele nos olhos e colocou, principalmente meu trabalho era feito de forma gratuita. E aquilo revoltou ainda mais. E aí, a reflexão está nisso. Muitas vezes a gente está tão próximo da nossa autenticidade, a gente está tão verdadeiro com aquilo que é nosso, e vamos pensar aí em uma tarefa que você já executa na sua vida. Só que diante daquilo que é verdadeiro para você, honesto, transparente, humano, esse modo de existência pode acarretar com que pessoas persigam aí, né? Tentem apagar essa chama que você tenta levar aí para o mundo, tentando fazer com que você desista daquilo que é autêntico em você. Por isso que é importante que cada vez mais a gente se conscientize daquilo que é nosso, né? Conscientize daquilo que é o nosso papel. Porque se a gente se permitir com que o outro dite aquilo que é verdadeiro ou não, aquilo que vale a pena ser lutado ou não, a gente acaba se perdendo do caminho. Agora vamos se atentar à figura do capo, que eram aqueles ajudantes ali da guarda da SS, que muitas vezes eram até piores que eles, né? Mas, pensando naquilo que é propriamente humano também, daquelas pessoas que cometem crimes horrorosos aí, né? Essa mesma pessoa é, por constituição humana, também um ser possível, um ser passivo, né? De também fazer o bem. Tanto que o Frankl coloca que por esse capo que a vida ali pulsou para ele, que ele teve uma chance também na vida. Então existe essa realidade própria da pessoa humana, que a gente pode tanto fazer o mal quanto fazer o bem. E nesse exemplo a gente pode pensar em outros, de pessoas que cometeram diversos crimes, mas que ali continua preservado aquilo que é próprio da pessoa humana, de transcender a isso e ir em direção a uma causa, a alguém. Por amor a essa causa, a essa pessoa, transcender aquilo que machuca, que oprime, que causa adoecimento, e também ter essa possibilidade de ir para uma outra polaridade, de poder levar o auxílio. Então, independente de qualquer erro, de qualquer situação última de fazer mal ao outro, né? Essa mesma pessoa também é aquela pessoa que pode ajudar uma outra, porque é próprio da pessoa ter esse poder digamos assim, de ir para um outro polo, de fazer diferente daquilo que vem fazendo. Agora, pensando na última reflexão desse episódio sobre o subtítulo Os Sonhos dos Prisioneiros, o qual o Frankl coloca que os colegas aí da psicanálise vão colocar que a vida psíquica dentro do campo de concentração vai se minando, dado mais primitivo de uma vida psíquica saudável, né? No qual a pessoa que sonha dentro do campo,
sonha com aquilo que falta, aquilo que anseia, né? O pão, uma banheira quente de água. Mais adiante do texto, né, o Frankl coloca que ele estava dormindo já e um companheiro dele, ele percebeu ali que o companheiro estava tendo um pesadelo e estava prestes a ir acordar e se conscientizou que acordar daquele pesadelo tão cruel era ainda pior, porque ele ia se dar conta da realidade que ele estava inserido. Então qualquer sonho, qualquer pesadelo ia ser melhor do que aquela própria realidade. E aí vem aquilo que a gente pode entender do nosso cenário atual, né? E aqui é claro, né, pessoal, a gente está mantendo aquilo, uma tradução possível do nosso cenário atual. É óbvio que aquilo que foi próprio do campo é uma experiência única de lá. Mas pensando na nossa realidade atual, qual que é a realidade que a gente vivencia que muitas vezes a gente prefere tá até dormindo. A sobrecarga está tão grande. Vamos pensar aí no próprio burnout, né? O síndrome pelo esgotamento de trabalho, onde a gente só quer dormir, né? A pessoa que está padecendo aí sobre esse sofrimento, a pessoa quer sumir, né, durante dias, a pessoa quer dormir durante dias, ou tem tantas outras condições específicas aí do sofrimento onde a pessoa só quer sumir, né? Vamos pensar na própria drogadição também, onde a pessoa recorre aí a uma substância, seja ela qual for, como tentativa de não vivenciar esse mundo. Porque se viver essa vida implica em sofrimento, por que não optar por aquilo que é inconsciente, daquilo que a gente não quer vivenciar, porque aquela própria condição causa um adoecimento profundo. Reflitam aí no cenário de vocês. Qual que é a situação trágica da minha vida onde eu preferia estar dormindo? E pode ser que esse sonho não é uma coisa gostosa de se sonhar, e sim um pesadelo próprio, né? Mas não podemos deixar de sentir essa resistência do espírito, a força da resistência do espírito humano, no qual, apesar de tudo, diz sim à vida, diz sim a uma possibilidade de ser diferente, adotar posturas diferentes da vida, no qual a gente pode transcender a esse próprio cenário. Bom, espero que tenha feito sentido as reflexões de hoje. Ficamos por aqui nesse episódio e aguardo vocês para os próximos. Muito obrigado. Tchau.